vivre le miracle. À qui sera le tour de vivre le miracle? Commence à converser avec Kenya. À qui? Il répondait à mi vez. Et répondre, c'est mon tour. Nous te venons d'aki. Alléluia. Amen. Esther chapitre 2. Esther chapitre 2. Esther chapitre 2. Esther chapitre 2. Verset 12. Verset 12. Et verset 15. Et verset 15. La Bible dit. Bible lobby. Faut que tu reviennes dans ton langage. Antes que chegasse a vez de cada moça. Avant et comme à tour à chaque mois à mois-ci. Capítulo 12, 12. Forte. Esther capítulo 2, versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor. Amen. E chegando já a vez de cada moça. E chegando já a vez de cada moça. De cada moça. Fala comigo, de cada moça. Le bas de chaque jeune fille. De cada homem. De chaque homme. De cada mulher. De chaque femme. Estamos no mundo de que? De vezes. Tosana mokili abatur. Chegando a vez de cada moça. Chaque jeune fille allait à son tour. Fala comigo, a minha vez vai chegar. Dis à quelqu'un, mon tour va arriver. Nana, não estou ouvindo aqui. Quem pode gritar mais alto? A minha vez. Se a vez dos outros tinha chegado, a minha vez vai chegar. Chegou já a vez de cada moça. Chaque jeune fille allait à son tour. Cada tem a sua vez. Chacun de nous a son tour. A vez de ser abençoado. A vez de ser promovido. A vez de tornar vitorioso. A vez de casar. A vez de prosperar. Amém. Amen. Fala comigo, a tua vez existe. Loba tourna yo existe. Fala alguém que está ao teu lado. Loba na mutua sa a sua vez existe. Tourna yo existe. A sua estação existe. Saison na yo o seu tempo existe. A sua época existe. Época na yo vai chegar. Ekokoma. Se a vez de cada moça tinha chegado, si chaque tour de jeune fille est comme aqui, verso 15. Verset 15. 15. Chegando, pois, a vez de Esther. Chegando também, pois, a vez de Esther. Lorsque son tour d'aller vers le roi arrivait, fala comigo, vai chegar também. Seja que és a última pessoa, a tua dernière personne, mas a sua vez vai chegando. Esse amém é muito fraco. Não seja apressado. Não seja panicado. Não seja intimidado. Não seja desencorajado. Porque alguém foi primeiro. É a vez dele. Porque alguém foi a segunda. É a vez dele. A minha vez de brilhar vai chegar. A minha vez de pregar vai chegar. A minha vez de construir a minha casa vai chegar. A minha vez de pim casamento chegará também. Fala no teu irmão, a sua irmã. Eu não estou competir com ninguém. Lhe fala já. Eu não estou fazendo competição com ninguém. Cada um nasceu da sua vez, no seu tempo. Cada um tem a sua data. Escuta, eu não estou neste mundo, eu não estou nessa igreja para vir acompanhar a pessoa. Não vem deixar alguém. A minha vez, como nasci na minha vez, vou ser abençoado na minha vez. Amém. Amém.
Fala comigo na minha vez. Lobana tournanga. Não se preocupe. Que se preoccupe te. Meu Deus. Mon Dieu. Eu tenho que me controlar esta noite. Nazo se contrôler na buto alelo. O que Deus me falou. Ce que Dieu m'a parlé. A partilhar rapidamente convosco. Partager rapidement avec vous. Os benefícios. Les bénéfices. Quanto a tua vez chega. Quand ton tour arrive. Aqui que eu vou explodir esta noite. Mabuto alelo préparer bombe sokoya. Quais são os benefícios? Quels sont les bénéfices? A ganhar. À gagner. Quanto a sua vez chega. Quand ton tour arrive. O que acontece? Nini salemaka. Quando a vez de alguém chega. Ce qui tour ya mutu ekoki. Abre o teu espírito. Abre o seu coração. Fongola esprit, fongola mutema na yo. Enquanto que eu vou pregar, Pendant que nazoteya, algo vai penetrar no teu coração eloko moko ekokota na mutema na e yo. na tua vida. Na vie na O yo. culto de hoje Culte ya lelo. é o culto de mudança. Eza culte ya O changement. culto de hoje Culte ya é o lelo. culto histórico. Eza culte historique. Alguém vai sair daqui Moto moko com uma akokimawa. nova mentalidade. Na une nouvelle mentalité. Alguém vai sair daqui Moto moko com uma akokimawa. nova Na força. force mosusu. Fala no teu irmão. Lobana ndeko na Quando a yo. tua vez chega, Tango tour na yo ekomi. acontece coisas. Makambo ekomaka. Ainda não vi nada. Não na yo ke. Fala comigo, quando a vez de alguém Loba chega, tango tour ya mutu ekomaka. sempre Toujours. tem ganhos, Eza na babiloko akogagner. tem avantagens, Eza na bavantage. tem interesses, Il y a des intérêts. tem Il y a des benefícios. bénéfices. Ninguém a sua vez de chegar e não beneficiar nada. Mutu te tour na ye komi a bénéficier de l'autre côté. Esta noite vou falar ainda dois benefícios. Koloba sur deux bénéfices. Estou no verso 15. Asa na verset 15. Abre só tua Bíblia. Fongo la Bible na yo. Esther. Esther. Agora eu quero começar a defender o meu doutoramento. Amen. Verso 15. Verset 15. Por favor, me acompanhe na tua Bíblia. S'il vous plaît, accompagnez-moi dans la Bible. São pequenas Ce coisas, sont de petites choses, mas coisas mais des profundas. choses très profondes. Amém. Amen. Verso 15. Verset 15. Chegando a vez de Esther, Lorsque ton tour d'aller vers le roi fit arriver, filha de Abial, Esther, fille d'Abilial, tio de Mardoqueu, oncle de Mardoché, para sua lei. Verso 12. verset 12. Ei. Antes que chegasse a vez de cada moça, Chaque jeune fille allait à son tour. Deus me diz: Dieu me dit, quando a tua vez chega, quand o tour na yo commis, a primeira coisa première chose, que vai acontecer, comment o teu nome como na yo, e o nome da tua família como ya famille na yo, será conhecida. et koyebana. Aïe aïe aïe. Yes. 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 Leia bem. Tanga bien. Chegou já a vez de cada moça sem nome. Et comment qui déjà tour ya ba jeune fille belé sans nom. Cada moça. Chaque jeune fille, Moça sem identidade. jeune fille sans combo, sans identité. Essa é a vez dos outros. Waneza ba tour ya bato mosusu. Chegou a vez dela, Et comme tour na ye, o nome não é conhecido. combo yebanité. De que família ninguém sabe. Famille ni to yebité. Mas a Bíblia diz: Mais la Bible dit, quando chegou a vez, lorsque tour ya Esther, significa a tua vez, c'est-à-dire tour na yo, terá a sua identidade. et que ça l'accompagne na identité na yo. Eu disse: Nalobi, quando a tua vez chegar, tango tour na yo a ekomi, tua vez tour na yo, será marcado com teu nome. et que ça la marque na combo na yo. Etiquete, Amen. bandeirol, Qualification. que terá um nome. Bakotia combo. Chegou a vez da Tabita, Ekomi tour ya chegou a vez da Joana, Ekomi tour chegou a ya vez de Joana. Angola. Ekomi tour ya O Gabriel. teu nome Ton nom será conhecido. sera connu. O papai Yakandaraza. Amém. Chegou a vez de cada moça, Timóteo. Toute chaque jeune fille inconnue. Sans Que nom. moça? Banani.
Kemosa. Babasi yango ba Non, Kemosa, Mosa. Voici nini. Quelle jeune fille. Kemosa. Quelle Au nom de l'Éternel. Comment na yesana? Ninguém tá entendendo. Mutu aso comprendre. Quem é o pai? Papa na yasanani. Deus me disse esta noite, Samba lobi nanga na butu alelo. antes de vir aqui, Avant na ya. no meu gabinete me diz, Na biro nanga lobi. chegará a tua vez E kokoma tour na yo. e o teu nome E como na yo. será colado Kozala kole. à sua vez. Na tour na yo. O que Deus me diz? Samba lobi. Quando a tua vez chegar, Lorsque ton tour arrive. vai sair de desconhecido Kobimana inconnu. a conhecido. Kokoma connu. Amen. Yes. Eu quero profetizar esta noite. Il a prophétisé. Alguém Motomoko. Alguém Motomoko. que está escondido, Aza que caché. não é conhecido Aza connu. nesta cidade, que não é conhecido aqui no Luanda, que não é conhecido no mundo, Na mokili. mas quero profetizar. Na prophétisé. A sua vez está vindo. Na yo soya. Você vai sair Yo kopima. de desconhecido Inconnu. a conhecido. Yakoyebana. Yes. Posso falar ou não? Nakoki koloba tote. Mama, chacata cabra cata. Amen. Fala comigo, a minha vez vai com a minha identidade. Loba tourna ngeko koma na Quando a minha vez chegar, Tangu tourna ngeko koma. a minha identidade Identité nanga. será colada, Ekozala kole. será conhecida. Ekozala koni. A Bíblia diz, La Bible dit. quando Esther, Lorsque Esther. a sua vez chegou, Tourna ye komi. agora, vírgula, Esther, Virgule Esther. filha de, Fille de. tio de. Oncle de. Deus me diz, Tambalobi. existe lugar Ezana bisika. que você não te conhece. Bayebi ona note. Não conhece a tua mãe. Bayebi mama. Não conhece o teu pai. Bayebi papa na. Mas pela tua vez, Mais na tourna yo. a identidade da família Identité à famille. vai ser reconhecida. Ekoyebana. Amen. Vão descobrir Bako découvrir. quem a vez de quem Eza tour ya nani. é da Joana, Eza ya Joana. filha de Kazinga. Mwana ya É Kazinga. a família Kazinga. Famille Kazinga. É a toda quem é. Eza nani. O Larios está abençoado. Ye apambola. Vão saber. Koyeba. Larios Larius. é filho de quem é. Asa mwana É nani. filho de Angola. Mwana Angola. Seja que você não era conhecido Tayo yeba ni pelo te. teu filho, Nanzela pela sua filha. Nanzela mwana. Bako yeba yo. Yes. Makaya katakaraba. Amen. Me dá só o meu microfone. Tá me falar para trocar. Filho, desce comigo. Essa aqui. Amen. Posso continuar? Je peux continuer? Hã? Oui. Olha o teu irmão. Talande Lhe kona fala, yo. esses 21 dias. Lobana e 21 jours yo. Ora bem para a tua família. Sambela bien pour na famille. Ora bem para os teus filhos. Sambela bien pour na bana yo. Você não tem ideia. Você na ideia que. Talvez você não estudou. Tam suyo tanga. Talvez você nunca chegou no palácio. O koma na palete. Ninguém tem palácio. Palais. Aham, palais presidencial. Mas Mais. pode o teu nome entrar lá. Como na yo. Pode a sua história entrar lá. Histoire na yo ko kota kuna. Mas através de quem é? Mais à travers nani. Do filho que você criou. Mwana yo boti. Deus me disse no meu Kama gabinete. lobinanga. Kazinga impacta os teus filhos. Kazinga impacté bana na yo. Existe lugar. Eza na bisika. Ainda não te conhece. Bayebi ona note. Aya machanda yaba. Existe lugar. Eza na bisika. Existem empresas. Eza na ba Há entreprise. gabinetes. Eza na ba bureau. Há bancos. Eza na ba Ainda não banque. te conhece. Bayebi yo te. Mas quando Metango. a vez Tu. dos seus filhos espirituais Bana no molimo. chegar, Ekokoma. vão perguntar: Bakotuna. quem é o teu pastor? Quel est ton pasteur? É por isso que estou aqui. Yango na A sawa. sua vez está chegando. Tuna yeso A sua koma. vez está chegando. Tuna yeso A sua koma. vez está chegando. Tuna yeso A sua koma. vez está chegando. Tuna yeso Em koma. nome de Jésus. Yes. Amen. Fala comigo, pai, me impura. Loba papa tindikanga. Fala comigo, pai, me impura Loba só. papa tindikanga.
Eu não estou ouvindo nada aqui, meu Deus. De quem será a vez de ser conhecido? Tu ekozala nani baye baye. Esse é o meu subtema. Yango esa sous-thème na ngai. De quem será? Ekozala tour ya nani? A vez. Tour ya nani? De quem será? A vez de ser conhecido. Ekozala tour ya nani baye baye. Meu Deus. Mon Dieu. Você será conhecido. Yoko yeba. A sua família também. Família yope. Será conhecido. Oko yeba na. A sua igreja também. Cristo yope. Yes. Chegou a vez de Esther. E comme tour ya Esther. Filha de. Fille de. Tio de. Oncle de. Eu estou vendo. Como é que na lista ndenge nini na liste os seus irmãos entraram? bandeko no bakokota. Porque você foi exaltado. Poyo tombwami. Porque você foi abençoado. Poyo pambolami. Porque você casou. Poyo bali. Na lista dos convidados. Na lista ba invité. O seu pai está lá. Papa na yo. A sua mãe está lá. Mama na yo. Os teus irmãos estão lá. Bandeko no basa. Fala comigo a minha vez. Loba esa tour nanga. Estou pregando alguém esta noite. Nazotea mutu. Alguém está comigo aqui. Mutu moko azana ngawa. Podemos avançar ou não? On peut avancer. Posso deixar aqui ou não? Avance. Alguém será conhecido. Mutu moko akoyebana. Eu disse alguém. Alobi mutu moko. Será conhecido. Akoyebana. Alguém, papá. Mutu moko. Não se preocupa. Ko se preocupe. Que ninguém te conhece. Que mutu ayebi yote. Como diz aquele homem. Ndenge mutu ya Do lobi. João 5. Ya Jean 5. Não tem ninguém. Nasana mutu. O problema não é esse. Problema é quando a tua vez chegar. Tangu tu na yeko. Quando Jesus veio. Tangu Yesu A akoya. sua vez chegar. Tu na yeko. Até os vizinhos. Ataba voisin. Bacotia yo carro. Amen. Amen. Yes. Eles lhe tinham lhe negligenciado. Bango ba Tinha lhe abandonado. Abandonné. Mas quando Jesus Tango Yesu lhe fez entrar na sua vez, akotisie na tour na ye. a polêmica começou. Polemique bandi. Quem te mandou Nani andar? atindi yo tambola. Vocês me querem eu ficar só ali? Bino bolingaki ngana tikala kuna. Vão te perguntar. Bakotuna Quem te yo. mandou casar? Nani atindi yo Quem te bala. mandou trabalhar? Nani atindi yo Quem te sala. mandou Nani atindi yo. comprar um novo carro? Osomba voiture ya sika. Nani? Fala comigo polêmica. Lobananga polemique. Timóteo, Papa. Deus me disse, Zamba lobinanga. quando a tua vez chegar, Tangu tour na yo kokoma. aproveita se identificar a tua família. Profiter o identifier famille na yo. C'est-à-dire combat famille na yo eyebana. Querido, ainda não te perguntar você vem de que família, Bien porque você ainda não é ninguém. Nanu batuni ote outi na famille nini pona no komi mutu tozo le côté. Deixa a tua vez chegar. Tika tour na yo koma. Fala na tua mãe. Loba na maman. Fala no teu pai. Loba na papa na yo. Dia, Un jour. eu Nga. vou te identificar. Nako sala ke yo sala identifier. 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel chapitre 17. Não sei se estou a pregar alguém esta noite. Amen. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Estamos juntos. Tous ensemble. Posso pregar? Nako ikoteya. Aleluia. Amen. Verso 57 Verset 57 e 58. et 58. Voltando David depois de ferir o filisteu, Et quand David fit de retour après avoir tué le Philistin, Abner o levou à presença de Saul, Abner prit-le et le mena devant Saül. trazendo David na mão a cabeça do filisteu. David avait à la main la tête du Philistin. Meu Deus, posso falar a alguém esta noite? Nakoyiko lobana mutu na butu alelo. Estou ver alguém Nazomona mutu moko. voltando, Azosonga trazendo na mão na maboko na ya memi.
lipamboli. Fala no teu irmão, vai voltar aqui. Loba okosonga wa. Trazendo Okomema. a cabeça Mutu. de Golias da sua geração. Ya Goliath ya génération na yo. Deus me disse, verás os teus filhos. Depois de 21 dias, après 21 jours, vão voltar, bakosonga, trazendo bakomema, a grandeza. Vão voltar, bakosonga, trazendo na mão bakomema na maboko, os milhões. les millions, vão voltando, bakosonga, trazendo na mão bakomema na maboko, o sucesso. Succès. Receba! Reçois cela. Fala comigo, meu pastor. Loba mon pasteur. Virei aqui, Nakosonga wa. trazendo na minha mão Bakomema na maboko na a nga. bênção. La bénédiction. Fala comigo, vou trazer aqui Nakomema ngwawa. o novo carro do pastor. Batiri asika ya Fala comigo, pasteur. vou trazer. Nakomema ngwawa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mekala Fala bausha. comigo, vou trazer Loba nakomema. aqui Awa. o meu noivo. O Fiancé. meu na mão. Yaka, yaka. Na mão. Yeyo. Fala comigo, vou Loba voltar. nakosonga. Fui mão vazia. Nakendaki maboko Me pamba. mandaram sem nada, Batindaki nga sa mas com a miloko. profecia. Mena profecia. Me mandaram sem nada, Batindaki nga mas sa com miloko. unção. Mena Me onction. mandaram sem nada, Batindaki nga mas sa quando miloko. vou voltar Tangu nazozonga. nessa batalha de 21 dias, Na bitumbo ya 20 fala no jours. teu marido, me deixa, Loba na Jejuá. ndeko na yo tikanga na gene. Oh, me deixa. Tikanga na Quando gene. vou voltar, Tangu nakosonga. eu trarei na mão Nakomema na maboko. a vitória da família. Vitória ya famille. Yes. Fala no teu irmão, coragem. Loba na ndeko no courage. Você vai voltar aqui Yo kosonga wa. com um testemunho na mão, Na témoignage na com um maboko. testemunho na boca. Na témoignage na Vai maboko. voltar aqui Kosonga wa. com testemunho. Na O témoignage. dinheiro entrou na conta. Mboko koti na banque. Lhe olha de novo, lhe fala, coopera comigo. Tala elo bana coopérer. Eu sou David dessa igreja. Nasa David ya Eu sou David da família. Nasa David ya Eu sou matador de Golias. Nasa mutu na kombola Eu sou a Goliath. pessoa que vai cortar a cabeça. Nasa mutu na kokata mutu. Vou cortar a cabeça Na kokata mutu. da pessoa Ya batu. que acabar o vosso sonho. Oyo basilaki na nyonso ya bino. Não, que acabar Oyo basilisaki. o vosso sonho. Vou trazer a cabeça Nakomema mu da situação ya que situation. te deixou desanimado. Oyo tika yo desanimé. Meu Deus, Mon Dieu. alguém está comigo aqui. Tomo kwa sana Vou ngawa. trazer a cabeça na mão Nakomema mutu na maboko. da pessoa que estava me Ya ameaçando bato bazali de komina. dia e de de noite. nuit. Eu profetizo esta Je noite. prophétise ce soir. Você Yo. vai acabar com aquele tio. Okosilisa na noko wana. Esse amém é muito fraco. Amen. Fala comigo, vou acabar com a pobreza. Lobananga na kosilisa na pauvreté. Não, não, fala comigo, vou acabar Lobananga na a kosilisa. pobreza da família. Pauvreté Vou à famille. Na acabar kosilisa. o espírito do sortelismo Esprit à célibat. na minha família. Na família. Fala comigo, vou trazer Lobana a komema. cabeça da pobreza. Mutu ya Vou pauvreté. trazer Komema. a cabeça Mutu. da crise. Ya crise. Fala no teu irmão, coragem. Lobana ndeko no courage. Meu Deus, será que estou pregando ou não? Azote atote. Verso 58. Verset 58. O problema é esse. Problème nde yango yo. Mataste Golias, sim. Kobomi Goliath, oui. Perguntou-lhe Saúl: Saoul lui dit, de quem és filho, jovem? de qui es-tu fils jeune? Pergunta o teu irmão: Turana ndeko na yo. de quem és filho? De qui es-tu De fils? quem és filha? De qui es-tu fille? É, moça? Mataste sim. Encontraste noivo sim. Oui. Mas queremos conhecer Mais tolingi to yeba. quem é o teu pai. Nani papa na yo. Fala no teu irmão. Lobana ndeko na yo. Quando a tua vez chegar, Mutur na yo ekoki. o mundo vai te perguntar: Okili ekotu na yo. você é de Maquela Yo sa ya makela. ou de onde? Toza ya oui.
ainda não te prestar atenção. Nanu ba prêter attention par Porque a tua vez ainda não chegou. Retourne na eko ki. Mata só Golias. Bumaka ka Goliath. Vão te perguntar. Akotuna yo. Miúdo. Yo. Não estamos te entendendo. C'est homme, hein? Rapaz. Sozo comprendre yo. Essa pessoa Mutoyo acabou com nosso coragem. Asilisi courage. Tava nos ameaçar. Azalaki ko menacer biso. Segura ainda a cabeça, tá bom. Simba na no muto. Mas Mais de quem és filho? de qui es-tu fils? Alguém vai pregar Mutu moko akoteya. numa conferência Na conférence moko. nos Estados Unidos, Na États-Unis. na França. Na France. Fogo vai descer. Oto ekokweya. Quando acabar a pregação, Okosilisa vão mateya. te perguntar: Bakotuna yo. quem é seu pai Nani espiritual? aza papa na yo. Soki eza yo lingako gango lobi ngai ye yo. Vão te perguntar: Bakotuna yo. você está a pregar bem? Yo soteya Você está a bien. moderar bem? Oso modere Você está a bien. cantar bem? Oso yemba bien. Mas de quem és o teu? Papa na yo aza nani? Esta noite estou profetizando pessoas que vão me levar nos Estados Unidos, que vão me levar na França, que vão me levar. Je reçois. Tu pregar o que, Timóteo? Nazoteya nini papa we. Por detrás, Derrière, a vez de alguém, pour ya mutu moko, a identidade da família identité ya famille será conhecida. ekozala reconnu. Esse é o impacto da vez de alguém. C'est ça l'impact des tours de quelqu'un. Hein? Esse é o impacto. Oh, eza É impact. o benefício. Eza É bénéfice. por isso quando está a orar, Yango tango so sambela. faz que tu nunca oraste. Sala lokwa nano sambela te. Esse se matar, esse matar. Soki okomi poma mi A poma. minha família ninguém conhece. Famille nanga mutu ayeba Ninguém na te. conhece quem me nasceu. Babebi te nani Ninguém me abotanga. pergunta. Nani abatuna Meu te. Deus, não vai acabar assim. Ekosila A boye. minha mãe deve ser conhecida. Mama nanga fo ayeba na. Oh, ya shakata kayaga. Essa mensagem Message oyo é para levar em casa. eza pona komema osoki na ndako. Senta com teus filhos. Fanda na bana na yo. Conversa com eles. Solola na bango. Eu quero vos ver Nalingi brilhar. na mona bino bongenga. Porque o meu nome Po kombo nanga. estará em jogo. Ekozala nje. Fala no teu irmão. Loba na ndeko na yo. Não muda a identidade. Ko changer identité te. Não falsifica. Ko falsifier te. Você foi abençoado aqui. Yo pambola miawa. Depois muda de nome. Apo changer kombo. O filho é filho. Mwana za mwana. Fala no teu irmão, a sua Loba na ndeko na yo. irmã. Seja filho de alguém. Sala mwana ya mutu moko. Não estou ouvindo nada aqui. Nasoke loko te. E fala, você tem que ser filho de Loba il alguém. faut sala mwana ya mutu moko. Se você aqui é mercenário, Soki oza mercenaire. sai daqui. Kende na yo. Pardon. Porque esse negócio Po ba faire. é o negócio da família. Eza affaire ya famille. Yebana kombo nanga pe yebana. Fala no teu irmão, seja conhecido, Yo yebana. seja conhecida, Yo yebana. mas não esqueça casinga. Kobosa na be papa te. Escuta a resposta de Davi. Yoka réponse à David. Perguntou-lhe Saul: Saul lui dit, de quem és filho, de jovem? qui es-tu fils, jeune homme? Respondeu Davi: Et David répondit, sou filho je suis do fils teu servo de Jessé, ton serviteur o Isaïe. Betelemite. Betelemite. Eu sou filho Je suis fils do teu servo Casinga, de ton serviteur Kazinga. Mutuawish. Mutuawish. Oui, ok. Fala no teu irmão, conhece bem o nome do teu pai. Lobana ndeko na yo, yeba bien kombo papa na yo. Koko mali kukumate kuna nga. Eu passei no Mabori, Kuna- orei mais numa outra Na sambeli kuna na igreja. sapu. É. Na kekoto yo. Para com isso. Kama kambo yo. Você precisa de uma Yo sana identidade besoin identité. verdadeira. Ozo pesa, ozo repese. Quem conhece não cagueja.
oyo ayebi te. Não, quem conhece o nome do seu pai? Oyo ayebi kombo ya papa na ye. Não anda gaguejar. Akoma kali kukuma te. Eu em 1900, em 2060, filho sem identidade, Fils sans identité. mata Goliath, Boma Goliath. canta bem, Yemba bien. depois de cantar, Après koyeba. os homens sérios Bato baza sérieux. vão te perguntar: Bakotuna yo. de que és filho? De qui es-tu fils? Quem pode gritar: você é filho de quem é? Nani akoyiko ganga de qui es-tu fils? Quem é o seu pastor? Quel est ton pasteur? Ah! O seu pai pode ser baixinho, Papa não gosta pode ser feio, Agosta não muito sabe feio. vestir, Aí, meu lado mas dele. é o pai. Essa Quando papa. você é abençoado, Pambola minha. levanta a tua mãe. Pambola Quando mamá. você é abençoado, Pambola levanta minha. o teu pai. Vamos lá, papa. Fala alguém. Lobana mutu Eu moko. vou tirar vergonha dessa igreja. Ngana kolongola soni ya église oyo. Vai lá, vai lhe conta lá. Lobana Fala ye. na tua mãe um Lobana dia. mama na yo un Um jour. dia, mãe. Un jour. Eu. Nga. Vou te tirar a vergonha. Kolongola yo soni. Essa mãe não estou entendendo se Na tem so pessoa. comprendre et amen. Recebe essa graça. Reçois cette grâce. De levar a família Comme ma famille. no palácio. Palais présidentiel. Yes. Amém. De quem será a vez À qui sera le tour? de levar a família Comme ma famille. lá no palácio? Kuna na palais Lá présidentiel. no palácio. Kuna na palais De quem présidentiel. será a vez Kozala ya nani? de tirar a vergonha Ya kolongola soni. da sua família? Ya famille na Do ye. nível baixo Ya niveau assez. e nível Niveau alto. likolo. Amém. Yes. Timóteo, está me ouvindo? Très bien. O que Deus me falou? Nini nzambe binanga? Fala aos teus filhos, Tabita, Lobana bana na yo. não esquece Kobosana te. de falar Koloba. ao respeito do seu pai, Par rapport à respect à papa na yo. biológico Biologique e espiritual. et spirituel. 2 Timóteo 1:8, forte leitura, faz favor. De Timothée chapitre 1 verset 8. Quero acabar. Ginasilisa. Tá a entrar papai também. Tá doce. Fala comigo, tá doce esta noite. Isaac toko na tongwale. Essa é a bomba. Amém. Amen. Fala comigo. Eu juro, hein? Lobana ngang mwana jire. A minha família. Famille nanga. Enquanto que eu estou vivo, Pendant que je vis. vou levar minha família longe. Nakoleme ma famille nanga musika. Amen. Não vinga dos erros dos parentes. Ko venger ba erreur ya ba parents na yo te. Escreve isso. Koma yango. David David poderia esquecer o seu pai. alingaki abosana papa na ye. Não tinha motivo de lhe apresentar. Azalaki na motif te ya kopresenter. Olhando normalmente, Kotala boye normalement. o pai de David é má. Papa David aza mabe. David é o caçulo David aza mwana suka de família. ya famille. Como que vai mandar o teu caçulo a cuidar dos animais com todos os perigos? Ndenge nini okotinda mwana suka kene kobatela banyama avec beaucoup de danger. Esse é o bom pai. Wana za papa malamu. Os outros mandaram seus filhos na escola. Bato mosusu batindi bana bango na classe. David, o pai dele, lhe manda no mato. Papa David atindi David kuna na zamba na mboka. Será que David tem motivo? Est-ce que David aza na motif? Tem razão de apresentar o pai? Aza na raison ko présenter papa? Fala no teu irmão, não seja rancoroso. Lobana ndeko no kozala trop rigoureux te. Rancoroso. Rancune, rigoureuse, c'est ça. rancune. Rancune. Muita gente Bato ebele já esqueceram das pessoas babosana déjà bato. que lhe nasceram na vida, Oyo babota que lhe bango na- nasceram no Oyo ministério, babota que bango na lhe ministère. nasceram na família. Oyo babota bango É na muito famille. mal. Eza mabe mingi.
perguntaram Tango batuniye perante o rei, devant roi. quem é o teu pai? Quel est ton Ele père? não começou a contar, tá vendo? O meu pai é bem mal, chefe. Papa nanga Tá zaki vendo? mabe. A minha mãe sofreu bué. Mama nanga O meu pai era bué malandro. Papa nanga zaki mutu. Não é isso que te Yango perguntaram. na te batuniyo. Na mabe na ye, kombo na ye nani? Afutela Será que te perguntaram para explicar quem é Kazinga? Est-ce que batuniyo lo bakazinga É te zanani? perguntar quem é o teu pastor? Batuniyo nani ne pasteur na yo? Kombo. Falaram, tá vendo? Aquele meu pastor, Pastor dia me Nangawana. pus na disciplina, Un eu jour não nous attendons la gostei. discipline, c'est pélaté, boye nyonso. Dois Timóteo 1:8. De Timothée chapitre 1 verset 8. Quem está abençoado esta noite? Nani azopambola mana Eu estou vendo o céu está aberto neste lugar. nazomona lola kofongwa mana sika oyo. Algo vai descer aqui Eloko moko que ezokitawa vai te identificar. ekoidentifie yo. Go, foot. Segundo de Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor. N'aie donc point honte de témoigner à rendre à notre Seigneur. Ué. Nem de mim, que sou prisioneiro seu. Ni de moi son prisonnier, Antes, participa das aflições do Evangelho. mais souffre avec moi pour l'évangile. Quem diz amém, Deus lhe abençoe. Walobi amen nzamba pa. Fala no teu irmão. Loba na ndeko na yo. Não tenha vergonha Kozala na soni te. de testemunhar Ya ko témoigner o teu pai, papa na yo, a sua mãe. mama na yo. Não tem vergonha Kozala na soni te. de Ya testemunhar ko témoigner a sua igreja. église na yo. Amém. Wanelemba mingi. Amen. Paulo diz a Paul dit à Timothée, filho, fils, não tem vergonha. kozala na soni te. Significa muita gente. Eza na bato ebele. Quando se lembra, Tango akanisi, o pai não estudou. papa atanga O te. pai é bêbado. Papa aza O muta pai não tem masanga. caráter. Aza na caractère te. Fica com vergonha. Akomi na soni. A pessoa que tem vergonha de Jesus, Eza na bato baza na soni a Yesu. porque ainda não é abençoado, Parce que não porque tem ainda ele popularidade. não casou, Não habilita. não sabe como testemunhar. Aibi te comment. Paulo diz a Timóteo: Paul dit à Timothée, eu estou na prisão, moi je suis au prison. eu sou prisioneiro. Je suis prisonnier. Não tenha vergonha de mim. Kozala na soni. Fala de mim, filho. Lobelanga mwana. Você é o meu filho. Yosa mwana na. Você está pregando, Yo so pre- apesar yo que eu pregar. estou na prisão, Banaza na prison. mas as pessoas têm que conhecer Bato fo ba quem te yeba. formou, Timóteo. Nani a formé yo Timothée. Congo. Entrou? Eu kota bien, très bien. É por isso. Yango Você não pode pregar sem falar da pessoa que te formou. okoki kobanda te nga lelo nazoteya bino bato bakoseka bakokufa nani aformaki yo ata merci te Não é bom. eza malamu te Esse mundo está cheio de ingratidão. mokilo eza rempli d'ingratitude. Pessoa esquece Il y a des gens babosanaka quem foi a fonte da sua bênção. nani azali source ya bénédiction na ye Nunca mais testemunha disso. jamais Fica com a batémoignage boca calada. batikali munoko ya Seja que o kokangama. teu pastor cometeu erros, ata pasteur no akomettre você erreur não pode ter vergonha dele. koki kozala na soni te mpo na ye O pai será pai. papa akotikala papa. Há muita gente, Eza na bato ebele alguma coisa deve ser corrigir na cabeça. eloko moko fo ezala corrige na motu. Não existe um pai perfeito. Eza na papa moko te aza parfait. Naleki. Vou acabar a minha pregação. azosilisa mateya nanga. O segundo benefício Deuxième bénéfice, que estamos a aprender com Esther, oyo tozoyekola Esther, chamo daquilo que nabengi yango nini? eu chamo aquilo que Nabengi yango nini? apresentação. La présentation. Quando a vez de alguém chega, Tango tour ya moto ekomaka, chega o tempo de ser apresentado. ekomaka temps azala présenté.
Esther 2. Esther chapitre 2. Veja o verso 15. Dans le verset 15. Posso falar? Amen. Oh, vocês não estão me acompanhando. Posso falar? Amen. Chegando à vez de Esther. Lorsque son tour d'aller vers le roi fit arriver, é isso que Esther, o francês fala. Para ir ao rei. pour aller vers le roi, Para ir fazer o quê? pona ukendo sala nini? Fala comigo para lhe apresentar. Loba po ba présenter ye. Verso 16. Verset 16, Parte A. partie A. Esther foi levado ao rei Assur. A Esther, casa real. Esther fut conduit auprès du roi Assyrius dans sa maison royale. Deus me diz, Zamba lobi nanga, até que 21 dias acabar, si 21 jours est si là, até que esse ano acabar, si année oyo si là, alguém vai ser levado mutu moko ba ko mema yo, para ser apresentado. po ba présenter yo. Timóteo, será que o meu povo está me ouvindo o que Deus está a falar? Est-ce que so yo kamaka munzamba zolo bananzela papa? Será que alguém está a me ouvir, meu Est-ce que Deus? mutu moko azoyo kanga? Fala no teu irmão. Loba na ndeko na yo. Quando a tua vez chega, Tango tour na yo komi, serás apresentado. okozala présenter, Responde a mim. répondre amen. Fala comigo. A minha vez Loba mon tour de ser apresentado d'être présenté ao rei, au roi, à empresa. à l'entreprise. A minha vez Tour nanga, de ser apresentado okozala présenter na la conferência. conférence. A minha vez Tour nanga, de ser apresentado okozala présenter nos Estados Unidos. na États-Unis. A minha vez. Tour nanga, Não estou ouvindo amém aqui. nasoyo kamena wate. Olha o teu irmão lhe fala. Tala ndeko no loba na yo. A sua vez Tour na yo, de ser levado et à komema, para ser apresentado okozala présenter. está chegando. Ezokoma. Eu disse está chegando. Alobi ezokoma. Quando a vez de alguém chega, Tango tour ya moto ekomaka, haverá apresentações. ezalaka na ba présentation. A minha oração Ma prière, durante esses dias que eu estou aqui, pendant ba jour a na sawa, buscar o meu Deus, koluka nzambe nanga, que você seja apresentado yo sala présenter. naquela empresa para aquele contrato. Na entreprise wana po na contrat moko. Vai ser apresentado Okozala présenter. ao futuro marido, mulher da tua vida. Na futur mobali to mwasi ya vie na yo. Agora, Timóteo, Sikoyo, oui papa. me presta atenção, quero acabar a minha Prête pregação. attention na ina si samate ya nanga. Quem está comigo aqui? Nani asana ngawa? Fala comigo. Estamos no mundo de vezes. Loba nanga tozana mokili ya bato. Ou alguém vai ser conhecido, Moto moko akozala koni, a família será conhecida, famille kozala koni, e também é a vez de ser apresentado. eza pe tour ya kozala présenter. Mas deixa-me dizer algo, Timóteo. Mais tika na lobeloko moko. Deus me disse, escrevi aqui, Nzamba lobi nanga pe na komi yango. não se apresenta sozinho. Ba se présentaka te yo moko. Jamais. Escreve isso. Koma yango. Fala no teu irmão, não se apresenta sozinho. Loba na ndeko no ba se présentaka te yo moko. Você apresenta te. Oui, Yo moko. jamais salemaka te. Posso falar? Nakoki koloba. Hã? Amen. Não luta para se apresentar. Kobunda te po yo moko se présenter. Não luta para aparecer. Kobunda te po mimonisa. Deixa Deus te apresentar. Tika nzambe a présenter yo. Bundisa pe muninga. É que estou pregando ali. Est-ce que nazo te ya mutu? Fala o teu irmão, para de lutar. Loba na ndeko no tika na bitumba. Não, não estou a falar nada. Oso lobeloko. Fala com alguém, para de Tika na lutar. no bitumba. Para de se Tika na apresentar. no ko se présenter. Não assim. Ezalaka boye te. Quando o teu tempo chegar, Soki tour na yo ekoki. será o tempo de apresentação. Ekozala te en Mas présentation. não se apresenta sozinho. Mais ko se présenter te yo moko. Deixa que Deus Tika te nzambe
Tu as présenté à a présenté yo. Sabe por quê? Oui, pour nani? Se você próprio se apresentar, Ce qui yo moko se présenter. não vai saber se apresentar. Okoyeba ko se présenter te. Tem que ter alguém Il faut ça na mutu. que te conhece melhor. Oyo ayebi yo malamu. Alguém que te treinou. Mutu antene Alguém yo. que conhece as tuas qualidades. Ayebi ba capacité Para te apresentar pour nos présenter yo. teus valores Na melhor. ba valeur oyo zanango, ba compétence zanango. Agora as meninas de hoje Bana basi alelo. quero se apresentar. Alinga se présenter. A vimbi se tolo alongoli bilamanos. Enchimento na sima liboso. Não se apresenta com enchimento. Ba se présenter ka boete ba nastu nyonso Homem sério não vai casar esse tipo de mulher. Mobali aza sérieux soko amoni bongo akimi. Porque você está muito mal apresentado. Azobanga tala ndenge ezotala ye. Não se apresenta com saia. Ko se présenter te. Tudo aqui rasgado. Kata fumbwa si okati déjà tomona. Essa apresentação não é boa. Wane eza malamu te. Não se apresenta assim, rapaz. Mwana mbali ko se présenter boye te. Hã? Com mentiras. Na lokuta. Hã? Com baias. Na ba. Esse tipo de apresentação não dá. Genre ya ba présentation ane simbaka te. Moni ndenga na zabwe na mona ba million na tá vendo eu? tomona boye. Ben. Ba biloko na lati. Não é bom. Na As boas pessoas. mutu ya malamu. As boas. Batu ya malamu. As boas mulheres. Basi ya malamu. Na vida nunca se Na apresentaram. vie ba se présentaka te. Não, nunca se Jamais apresentaram. ba se présenta. Merci, papá. Mas foram Mais bazala apresentados. présenter. Vai me perguntar como assim, pai? Okotunanga comment papa? Jesus, quando veio, Jésus lorsqu'il não se apresentou. a se présenter O João Batista Jean-Baptiste deveria fazer o trabalho alingaki asala mosala de ya apresentar kopresente o Rei do Rei. le roi des rois. Ele diz: Alobi, Eis aqui voici é o cordeiro l'agneau de Deus de Dieu que tira o pecado qui do va mundo. au péché du monde. Fala no teu irmão Loba na ndeko na que yo Deus manda alguém, Nzambe atinda que Deus moto coloca alguém Nzambe atia para moto te po apresentar. apresente yo. Tabita, tá me ouvindo? Ozoyoka moi. Futi, tá ouvindo? Ozoyoka. Nunca se apresenta sozinho. Ozo se présenter yo. Eu, como tá Ngai. me ver assim, Nengo zo mona ngawa. na minha família, Na família tá lá nga. masolo milai muyibi. Lokuta. Libanda eza kati te. Você próprio começa a se apresentar. Yo moko oza ko se présenter. Oh, eu estudei. Tá tanga. Oh, é mentira. Ya lokuta. Oh, eu não conheço homens, Ana, não ele conheço não vale mulheres. ter, ele não se Desde ter. que eu nasci locuta. Oi, Numa oi. borda você não conhece ninguém. Yo yebi moto. No palanca você. Na palanca Lá yo. no maquele que você saiu. Na Não 2000, na 2000. Fica Na locuta. 2003. Les années passées. Esse tipo de apresentação não. Genre ya ba présentation yo te. Mas quando Deus te apresenta, Tango Nzambe apresente yo. vai dizer: Akoloba. Eis aqui Voici. é o meu filho C'est mon fils. amado. Bien-aimé. Quando Deus Tango Nzambe apresentou Job a présenté Job. ao Satanás, N'est pas Satan. diz ao Satanás: Alobi na Satan. Você viu o meu servo? Est-ce que tu as vu mon serviteur? Job. Não há ninguém Eza na mutu na te. Angola, Na Angola. não há ninguém Eza na mutu na te. Bifa Na que Mfima. tema a mim, Oya banga que me kaka. respeita. Oya respecta kaka. Essa é a apresentação C'est ça la présentation. de Deus. Ya Nzambe. Timóteo, estou a falar? Très bien. Não se confia em alguém que se apresenta sozinho. Ko se confier te na mutu a se présenter ye moko. Oh, tá vendo? Meu marido me abandonou porque era malandro. Mamãe, você também é malandra. O mobali nanga bwakisa ngai po bebe yonde yete yonde. Quem disse que o que você está falando é verdade? Nani alobi ke o solo be sa vérité.
De quem será esta vez? À qui le tour? Vamos ler e vamos acabar. Lucas 1:80. Luc chapitre 1 verset 80. Lucas 1:80. Luc 1 80. Uzosala bakopo. Faz negócios Osala bakop com a tua família, com a tua mãe, na famille na yo na maman para cozinhar bem o vosso testemunho. pour Não é ba bien assim. témoignage boyete. Eu te quero enganar alguém. Bolingo se o tromper moto moko. Falso testemunho. Faux témoignage. Vai lá. Luc chapitre 1 verset. Lucas 1:80 forte. Lucas capítulo 1, versículo 80, assim diz a palavra do Senhor. E o menino crescia. E o menino fazia o quê? Crescia. L'enfant croissait Aham. E se robustecia em espírito. et se fortifiait en esprit. E esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. Para Et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Até o dia, fala o teu irmão. Lobana ndeko na yo. Existe um dia de apresentação. Et ça na jour moko ya présentation. O João Batista Jean-Baptiste não se apresentou de repente. a se présenta qui boy mbala moko. A Bíblia diz que ficou no deserto. Bible bia salaki na désert. Estava ali a se preparar. Il était là se préparer. Estava a crescer. Abandai kokola. Estava a se Se fortificar. fortifier en esprit Até o dia. jusqu'à ce que Fala comigo, até loba jusqu'au jour. o dia. Não fica apressado de se apresentar. Cause la précédé à se présenter. Talvez você ainda não é maduro. Tant mususu nanu okembite olendite. Quero começar já a cantar. Olingi de job andoyemba. Quero já ser o líder. Olingi de job la leader. Vai aguentar os demônios. Okokoka ba démon. Quero já pregar como casinga. Olingi de job te andeti papa. Não tem ideia os combates que eu Uzana tenho. ide te ba Por komba causa ndenge desse trabalho. telemiawa na musala oyo. Cada um tem o seu dia de se apresentar. Mutu na mutu azana temps na ye ya ko se présenter. Tem o seu dia de aparecer. Ozana jour no ya ko s'apparaître. João Batista esperou até o dia. Jean-Baptiste azeli jusqu'au jour. A minha oração. Ma prière. Até dia 27. Si to comme le 27, hein, Que o teu dia chega. jour na yo comment? Não estou ouvindo nada aqui. Fala comigo, haverá um dia. Lobe ko sala na jour moko. Sadraque e Sabango, haverá um E dia. ko sala na jour moko. O dia da minha vida. Jour ya Que vina. vão apresentar o meu Ba casamento. ko présenter. Haverá um E dia. ko sala na jour Vão moko. Ba apresentar. ko Esse é présenter. o novo diretor. Oya za nouveau Esse é o directeur. novo boss. Oyo nouveau boss. Há um dia Angola na vida de alguém. Et ça na jour moko papa ngola. Se chama dia do quê? De apresentação. Ba bengi yango jour ya O présentation. dia de aparecer. Jour ya ko apparaître. Significa estava escondida. Ozalaki ya kobomba. Estava ali longe. Ozalaki musika. Até que chegar a minha vez. Jusqu'à ce que tourne en comme. De ser como, Karina? Être Apresentar. présenté. Um dia vão apresentar a tua beleza. Un jour bako présenter beauté na yo. Fala o teu irmão, calma. Lobana ndeko no calme. Paciência. Patience. Espera. C'est là. Há um dia. Et ça na Não jour. luta com ninguém. Kobunda no na mutu te. Não faz a guerra com ninguém. Ça la guerre pe na mutu te. Espera o teu dia de C'est apresentação. la journée ya présentation. Hoje acabei aqui. Lelo na silisiao. Pode se colocar de pé. Okoyi ko telema likolo. Começa a vibrar. Banda ko vibrer. Senhor, quero a minha vez. Seigneur, je veux mon tour. A minha família precisa da minha vez. Tout famille nanga basana besoin tour nanga. A minha igreja precisa da minha vez. Église nanga basana besoin tour nanga. Levanta as mãos, começa a orar. Tombola maboko banda ko sambela. Pai, me ajude. Père sunganga yi. Me calacata, queremos. Começa a vibrar. Permita que a minha vez chegue. Permettre tour nanga koka.
Casa onde? Depois de ouvir esse mensagem, começa a vibrar em espírito. Não vai continuar assim. Algo tem que mudar. Quelque chose doit changer. A história deve mudar. L'histoire doit changer. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu te confio, meu Senhor, nunca me desamparou. Ao seu braço há refúgio, meu Senhor. Eu te confio, meu Senhor, nunca me desamparou. Meu Deus, meu Deus. Nos seus braços há refúgio, meu Senhor. Elevo meus olhos, onde virá o meu socorro. O socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Eu te confio, meu Senhor, nunca me desamparaste. Nos seus braços há refúgio, meu Senhor. Eu te confio, meu Senhor, nunca me desamparaste. Nos seus braços há refúgio, meu Senhor. Eu quero minha bênção, meu Senhor, eu quero a minha bênção. Quero a minha vez, meu Senhor, eu quero a minha vez. Quero minha vez, quero minha vez, meu Senhor, eu quero a minha vez. Quero a minha vez, quero minha vez. Oh, meu Senhor, eu quero a minha vez. Elevo meus olhos, donde virá o meu socorro. Continua a orar. O socorro Continua a orar. do meu Senhor. Diga a Deus. Me apresenta. Me apresenta, Pai. No lugar certo. No tempo certo. Me apresenta. O socorro vem do meu Senhor, que eu criou os céus e a terra. Quero a minha bênção, quero minha bênção, meu Senhor, eu quero a minha bênção. Faz cair Golias, faz cair Golias. Oh, meu Senhor, faz cair Golias. Quero a minha vez, quero a minha vez. Oh, meu Senhor, eu quero a minha vez. Eu te confio, meu Senhor, nunca me desamparou. Os seus braços há refúgio, meu Senhor. Yes. Eu te confio, meu Senhor, nunca me desamparaste. Os seus braços há refúgio, meu Senhor. Elevo meus olhos, onde virá o meu socorro. O socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Quero a minha vez, quero minha vez. Oh, meu Senhor, eu quero a minha vez. Faz cair Golias, faz cair Golias. Meu Senhor, faz cair Golias. Começa a tomar autoridade. Anda com sua autoridade. Tudo que está
eza na base oyo eza nyonso eza na base du impedimento que a minha vez chega ya koempêche tour na ngai ekoma começa a ser destruído, ezala détruit começa a cair ebanda okweya pelo sangue de à Jesus. travers le sang de Jésus Começa a orar, banda kosambela clama o sangue de Jesus. belela makila na Yesu Estás aonde? Estás aonde? Estás aonde? oza wapi Tá bater as mãos, beta maboko está destruindo ozodétruire tudo que não é de Deus. nyonso eza nzambe te Fala ao Satanás, loba na Satan você não vai impedir a minha vez. yokoempêche tour na ngai te Sambalola, simbola loboko salanga bolamu sambalola sana Ore mais, ore mais, ore mais, ore mais. mata lususu mata Fogo quebra. Começa a quebrar fogo. banda kokwesa Fogo. Fogo. moto bayaya Sambalola salanga bikapa simbola loboko Yerelelelele, bashakala. Sambalola simbola loboko salanga Começa a clamar o sangue de Jesus. banda kobela makila na Yesu Manda sangue no ar. tinda makila na mupeko Aonde estão fazendo reuniões? esika bazosala bareunion Sangue de Jesus. makila na Yesu Sambalola salanga bikapa salanga bikapa salanga bikapa Sambalola salanga bikapa Yes. Levanta a tua casoza. tombola gazosa na yo Está escrito il est écrit que eles venceram pelo sangue do Cordeiro. ils ont vécu à cause du sang de l'agneau. Quando Deus queria julgar Tango nzambe alingaki ajuge os egípcios les Égyptiens e os seus deuses, na banzambe na bango usou o sangue. atilisaki makila Mandou o povo de Israel meter o sangue nas portas das suas casas. atindaki peuple ya Israël batia makila na balento na bango ya Através ndako. desse serviço, À travers ce service serás protegido, okozala protéger os inimigos vão perecer. baennemi bakodisparaître Tudo se faz pela fé. nyonso esalemaka na kondima. A Bíblia diz: La Bible dit o que aconteceu com eles oyo ekomelaki bango é para nos servir de exemplo eza mpona koservir biso exemple a nós. mpona biso. Levanta só, vou orar. Tombola nazosambela. Pai, em nome de Jesus, Père, au nom de Jésus, nesta noite, na butu ya lelo levanto todas as casosas natelemisi bagazoza nyonso e as águas. na bamai Apresento aqui perante a ti. na présente yango devant yo. A Bíblia diz: La Bible dit tudo é santificado tout est sanctifié pela oração e pela palavra de Deus. par la parole et par la prière. Declaramos Nous déclarons que tudo seja transformado em verdadeiro sangue do Cordeiro. nyonso ezala transformé na véritable sang de l'agneau, Seja transformado agora ezala transformé sikoyo em verdadeiro sangue. véritable sang, O sangue de le Jesus. sang de Jésus. A Bíblia diz La Bible dit que o sangue de Jesus le sang de Jésus grita mais alto crie plus fort que o sangue de Abel. que le sang d'Abel. O sangue de Le Jesus sang de Jésus fala melhor parle mieux que o sangue de Abel. que le sang d'Abel. Permite que esse sangue Permet que ce sang fala boas coisas, eloba makambo, fala libertação, eloba délivrance, fala bênção, eloba bénédiction, fala portas abertas. eloba les portes Que o ouvertes. sangue fala vida, Que le sang parle la cura divina, guérison divine. restauração. La restauração. Que o sangue fala esta Que noite. le sang parle A vez de cada um chegou. autour de chacun de nous. A vez de cada um chegou. Autour ya moto moko ekoki. A vez de cada um Autour de chacun de nous chegou.
In Jesus' name. Au nom de Jésus. Tudo que é do inimigo esta noite, Nyonso enemi na butu tudo alelo. que não é de Deus, Nyonso eza nzambe te. desapareça aqui. Et disparaîtra awa. Seja destruído agora. Ezala détruit sikoyo. Toda doença, Maladie nyonso. todo espírito maligno, Esprit nyonso maléfique. seja destruído. Soit détruit. In Jesus' Au name. nom de Jésus. Caro Espírito Santo, Cher Saint-Esprit. ora o sangue Honore le sang e o corpo de et le Jesus. corps de Jésus. In Jesus' Au name. nom de Jésus. Pode abrir Oiko fongola. e beber um pouco, fecha. Começa a orar a sangue de Jesus. Bandako sambela le sang de Jésus. Começa a vibrar a sangue de Jesus. Bandako vibrer le sang de Jésus. Começa a orar a sangue de Prie Jesus. le sang de Jésus. Me calabashandaraba. Leto prodi ala marobo sangue. Começa a orar a sangue, sangue, Eko sangue. prodi ala baba salabado prodi. Me kaluzi bradili ala mabro sondolobo sabradelobo. Elo brade. Me caloso prodi ala bade. Mabro sondolobo Eu silabade te kete. confio, meu Senhor, Yes. nunca me desamparou. Aos seus braços há refúgio, meu Senhor. Eu te confio, meu Senhor, nunca me desamparaste. Aos seus braços há refúgio, meu Senhor. Eu quero a minha bênção, meu Senhor, eu quero a minha bênção. Me dá só Isaac. Começa a clamar sangue de Jesus. Bandako bela makila na Yesu. Levanta todo mundo. Telema mutu Faz nyonso. cair Golias. Meu Senhor, ele faz cair Golias. Yes. Faz cair Golias. Faz cair Golias. Começa a orar. Meu Senhor, ele faz cair Golias. Faz cair Golias. Faz cair Golias. Meu Senhor, ele faz cair Golias. Faça o milagre. Faça o milagre. Alolobos. Meu Senhor, ele faz o milagre. Faz cair Golias. Faz cair Golias. Meu Senhor, ele faz cair Golias. Salama bolabu. Salama bolabu. Yes. Salama bolabu. The blood of Jesus. Controla, controla. Contrôlez, Algo contrôlez. está acontecendo aqui. Quelque chose se passe. Continua a clamar sangue. Continuez kobela makila. Sangue de Jesus. Le sang de Jésus. Grita. Eganga. Liberação. Grita bênção. Eganga lipamboli. Grita proteção. Eganga protection. Vitória. Victoire. Começa a orar. Bandako sambela. Algo está acontecendo aqui. Loko mokwedo salema wa. Yes. Meu Senhor, em me dá só Samuel. Me caia galera bolobos. Prodili ala babos. Me dá só Samuel. The Meu blood. Senhor, em me dá só Samuel. Me dá só Samuel. Me dá só Samuel. Oh, meu Senhor, me dá só Samuel. Me dá só emprego. Yes. Meu Senhor, me Vai lá, vai lá. Ore mais, ore mais. The blood of Jesus. me dá só emprego. Continua a orar. Meu Continua Senhor, a me dá só Continua a orar. emprego. Me dá só emprego. Continua a orar. Meu Senhor, me dá só emprego.
Me dá só emprego. Me dá só emprego. Jesus. Meu Senhor, me dá só emprego. Continua a orar. Estamos a entrar para impor as mãos. Então só conta por na coisa em posição de mãe. A Bíblia diz, pela imposição das mãos, Bíblia bina em posição de mãe. os doentes foram curados. Ba malade basala qui guérit. Pela imposição das mãos, Na imposição de mãe. Moisés, Josué, recebeu o espírito da sabedoria. A sua que esprit a sagesse. Pela imposição das mãos, Na imposição de mãe. Timóteo recebeu o dom. Timothée a sua qui don. Da forma que nós vamos passar, Le lenge to koleka. a sua vez entra Tourna yo ekota. pela imposição das mãos. Na imposição de mãe. Pode dizer amém comigo. Est-ce que koki koloba? Começa a orar, diga a Deus. Banda ko sambela loba na Da nsa. forma que os teus servos vão me impor as mãos, Le lenge basana ba kotia nga. eu recebo o desejo no meu coração. Ga yambi te manangai. Começa a orar em nome do Senhor Banda Jesus. bona Yesu. Jésus, et en puissance dans le nom de Jésus. Oh, et en puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser. Oh, il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Oh, il a puissance. Não pode o quê? A coquita é minha. Você me presta bem. Ai, ela não pode ficar nessa igreja. Na igreja não. Na igreja não. Na igreja não? Não. Por quê? Na igreja Ela vai mudar a vida. É mudar a vida. Aqui está mudar a vida. Em nome de Jesus. Que a sua vida muda aqui. Você me Marley, não? Bote que eu vou comer. Aqui está mudando a vida. Ah, ma vie ont changé. Sexta-feira é dia de sair. Hã? Sexta-feira é dia de ir na discoteca. Não é dia de vir na igreja. Mas ela agora só vem nessa igreja. Você canta chenani para ficar bocanga batendo na Sai. Puta não. Balobi sexta-feira é o dia do quê?
Não. É de ir na festa, não é na igreja. Ah, vendredi eza mokolo kokende fete eza mokolo koya na Tá igreja te. Oyoki. O Satanás sabe. Satan Se yebi. te deixar vir na igreja, Soki atiki oya na a igreja. sua vida vai mudar. Vie na yo Vai te changer. levar na festa, Soki vai bamema na fete. te levar Bakomema na fete. na distração Na distração. para que ele continue a te destruir. Po bango ba continuer ko détruire yo. Desde hoje aqui nesse Obanda lelo lugar, ana esika oyo. você está livre. Yo za libre. Esse amém é muito fraco. Ameo eza ya kolemba. Receba a sua liberdade. Reçois délivrance na yo. Ele sair. Levante-me. Para mim, sexta-feira é o dia do quê? Disseram que a sexta-feira é dia de ir na Ela festa. vem fazer o que aqui na igreja? Aí costala nini awa na igreja. Quem é você? Yo nani. Hã? Quem é você? Oza nani. Hã? Quero a vida dela. Diga com Deus. Alingi na ye. Você quer a vida dela? Sim. Por quê? Desde ela começou a ver que a vida dela mudou. Tá vendo? Banda bandiko ya awa vida A ye tua changer. vida também muda. Vida yo pe changer. Desde que você está a entrar aqui, Banda yo sokota tudo awa. começa a mudar. Yo se banda ko changer. Tudo começa a Yo mudar. se changer. Tudo começa a Yo mudar. se changer. Oh, bebida. Bebida? É, É o quê? não bebe mais. Amela kalisu te. Essas amigas da igreja, não. Não. Não bebe mais. Amela kalisu Não fume mais. Aso fibe di Tá vendo? O A moni. pessoa está bebendo, Eza na bato bazo mela. mas está dirigindo para o diabo. Mais asa dirigé Você par le anda a diable. pensar que é você. Yo zo kanisa nde eza yo. Anda a fumar, Ofimaka. está a pensar é você. Ozo kanisa eza yo. Afinal, Nzoka nde o Satanás está atrás. Satan aza nsima. Não fuma mais, é? Afimaka lisusu te. Sai, larga aqui. Hã? Na casa tá ter paz, na casa dos pais dela. É. Podem sossegar. Kimia na ndako na ye na ndako ya bapara na Tem ye. guerra. Hã? Tem que ter guerra. Tem que ter guerra. É. Tá vendo? Esengeli guerra ezala. Toda guerra da tua vida, Guerra nyonso ya toda vida guerra yo. da tua casa, Guerra nyonso ya ndako na manda yo. o fogo de Natindi Deus moto na nzambe. para lhe destruir. E détruire ye. Receba a vitória. Reçois la victoire. Vou filmar na cima, bato. Vou ler a câmera. Não. Na casa dela tudo está a mudar. Por quê? Na casa dele tudo está a Na mudar. ndako na ye nyonso Eu quero ezochanger. profetizar esta noite. Nalingi nasakola Na tua bato na yo. casa, Na ndako na na yo. tua família, Na família yo. tudo começa a mudar. Nyonso ebanda Tudo kochanger. começa a mudar. Nyonso ebanda Tudo começa a kochanger. mudar. Nyonso echanger. É a vez de quem é? Eza turi ya nani? Na tua casa, a sua família, tudo está a mudar. Na famille na ye nyonso ezochanger na ndako. Mas o irmão casou. Oh. Os Ndeko na ye netos deja estão lá bali. em casa. Vocês não gostaram? Não. osepeli na yango te. Eles têm que sofrer. Bango esengeli basouffrir. A vida naquela casa dos de Paula está a mudar. Vi na bango ezochanger. Ah, Aí é? não pode. Não estão gostando? Não pode. Ó, Eu estou procurando que ele passe na igreja. ó. Ah, Tá ali procurar? Ozoluka pasteur yango. Tá procurar quê? que ele trouxe na igreja. Quem ele trouxe? Moto ambemba ye na église. Ei, Ele veio nessa igreja. Não ei, Ah, mana Suzete. gosta de rezar para quê? Quem ele trouxe aqui é Jesus. Nanya ye na ye a eza yesu. Mutamemi ye awa. Levanta as mãos, fala no teu irmão, aqui tem Deus. Tombola maboko loba awa nzambe azali. Fala comigo, é a minha vez. Loba eza tour na ngai. Cada um tem a sua vez. Moko na moko aza na tour na ye. Começa a mandar fogo para queimar. Kotinda moto etumba. Na vida dela, Na vi na ye. na família dele, Na famille na ye. todos aqueles Ba oyo nyonso. que estão lhe combater. Bazo combattre Fogo lhe ye. queima. Moto etumba. Moto etumba. Fire. Começa a mandar fogo Banda na kobela. tua família, Na famille na yo. na tua casa Na também. ndako na yo. Fogo! Odo. Mekalabaka yakata. Mekayakale soria. Começa a clamar fogo. Banda kobelela moto. Aonde que estão citar o meu nome? Esika bazolobela kombo na ngai. Manda fogo lá. Tinda moto. Aonde que estão falando da minha família? Esika bazolobela Para famille nos na ngai. destruir. E détruire bango. Allez, começa a mandar fogo. Banda kotinda moto. Fogo queima. Tumba. Moto banda kotumba. Fire. Sasa onde fogo?
Fogo. Moto. Fogo. Moto. Fogo. Moto. Começa a orar. Banda kosambela sawapitida moto. Levanta o teu manto. Tombola manto na yo. Jeito de oração. Il y a sujet à la prière. Começa a orar. Banda kosambela. Ekalabara. Agadabra de lobo silabade. Elo brade. Ekalabaya. Escuta. In Jesus' name. Amen. Mano. E pastor, O quê? o quê? Nini. Chegaste aqui como? Okomia wandengeni. Não sei, comecei a sentir o corpo muito pesado. E eu ouvi bebida. Oh. Bebida. Ah. Cesta. Bebida, cesta, bebida, cesta. Ah. Você não sabe? Deixa, tá bom. Você não sabe? Estava sentado aonde? Ali do lado direito, na última cadeira. Oh. E chegaste aqui como? Sei. Fala comigo, tem Deus aqui. Loba awa nzambe asali. Hoje Deus te libertou. Lelo nzambe a délivré yo. Quem casou na tua família? Nani abali. O meu irmão que vem depois de mim. Casou. Sim, casou dia 14 de dezembro. Aí é. Eles não estão gostando. Bango batsepeli nangote. Você bebia antes, não está bebendo mais, né? Não está fumando. Não. Tudo mudou. Nyon Não se estão change. gostando. Disse quem te trouxe aqui. Batuni Desde nana que você está vir aqui, Banda yo bandio ya awa. tudo mudou. Nyon Eles se não estão change. gostando. Bango ba osepela E te. perguntaram quem te trouxe aqui. Batuni nanya ye na yo awa. Disseram, hoje é o dia para ir beber, porque você veio na igreja. Balobi lelo eza mokolo ya bilangwa oye na eglise mpo na nini. Glorifica. Há 2 anos que eu vim aqui na igreja. Ah. Já não bebo, não fumo. Glorifica Jesus. Betela Yesu maboko. Receba a tua mudança. Yamba Receba changement na yo. também a tua mudança. Yamba pe changement na yo. Fala no teu irmão. Loba Para de na yo. fugir à igreja. Kitika kokima eglise. Ancião, estás a ouvir? A pessoa está fugindo à igreja, não é ele. Os demônios não querem lhe ver na igreja, no culto. Eza na bato bazokima eglise. Eza nango yete bademonde baboyi aya na eglise. Você anda pensando em você. Yo kanisaka eza yo. Se ela não veio hoje, Soki ya yaki lelo te. o que poderia acontecer? Nini ningeke Levanta as salima. mãos, agradeça a Deus. Tombola maboko pere merci nzambe. Diga a Deus, hoje é o meu dia. Le pan ensemble lelo eza tour na Diga, ngai. Senhor, obrigado Le pan ensemble de merci. estar em bom endereço. Ya kozala na bonne adresse. Começa a orar. Banda kosambela. Timóteo. Levanta o teu projeto de oração. Tombola sujet de prière na yo. Diga a Deus, Le pan ensemble. leia essa carta. Tanga mokanda oyo. Eu quero que eu escrevi aqui. Nalingi. Nyonso nga na komi awa. Por quero viver. Moko na lingi na Quero vivre tocar. na lingi na simba. Oremos, aleluia. Osambeli na kombo na Yesu. Solola na nzambe tata na ye. Conversa com Deus teu Pai. Sambela, sambela. Ora. Yebisa nzambe basije na ngai yango. Diga a Deus, eis-me aqui os meus sujeitos. Seja sacrifício na ngai. Este é o meu sacrifício. X basije. O sujeito dos meus sacrifícios. Sacrifício na ngai 21 jours. Os meus sacrifícios de 21 dias. Basije na ngai yango. Eis aqui os meus sujeitos. Salelanga makambo. Opera-me nessas coisas. Salelanga makambo. Opera em mim nessas coisas. Yebisa nzambe eza nango muke. Diga a Deus, é pouco.
Você é capaz. Yoza capable. Você pode fazer tudo isso. Yoko kiko sala nyonso oyo. Diga a Deus. Lobara nzambe. Eu não fui na casa do Kimbande. Nakendaki na ndako kwa nganga te. Eu trouxe a você. Dana ye na ngoi pai na yo. Meu Deus. Vai declarar este dia abençoado. Papa na déclaré jour oyo béni. Estou declarar essas bolachas transformadas Não sou déclaré ba biscuit oyo em transformé. corpo de Jesus. Na corps de Christ. In Jesus name. Na kombo na Yesu. Amém. Amen. Corre aqui. Ou fica mesmo ali. Zala kaka wana. Vamos passar a Santa Ceia. Rápido. Makolekisa Sainte Seine. Eu me prostro, eis-me aqui pra te adorar. As minhas mãos eu levanto, eis-me aqui pra te adorar. Vocês ouviram Binombo yoki. o que os demônios estavam a falar? Oba temo ba mande koloba. O diabo
Diable. pode te deixar vir na igreja, Akoki kotika yo ya na église. mas não vai te deixar mudar. Mais akotika te que o changer. Alguém está comigo? Est-ce que Se motaza na você ngai? está vindo na igreja, Soki ozo ya na église. que as coisas antigas não deixou, Que makambo ya kala ezotika yo o te. diabo está contente. Elakisi que diable azana esengo. Vai na igreja, Kende na yo na mas église. continua com a tua vida. Mais continue na fina. Continua a beber, Continue komela. continua a se prostituir. Continue kosala bitumba. Continuamente. Continue Mas kokosa. quando você começa a mudar, Mais tango yo bandi ko o changer. diabo não vai gostar. Diable akosepela te. Para ver, Pona komona. você não pode ser cristão sem mudança. Yo okoki kozala chrétien te sans changement. A Bíblia diz: todos aqueles que lhe receberam, Bible lobi te ba oyo nyonso bayamba ou ye. todos aqueles que estão em Cristo, Ou bien ba oyo nyonso baza en Christ. são nova criatura. Baza ba nouvelle créature. As coisas antigas já, Makambo ya kala deja. até os demônios devem saber que as coisas antigas você deixou. Na ba demo esengeli ba yeba ete makambo ya kala yo so tiki yango. Essa é uma boa apresentação esta noite. Oyo eza présentation ya malamu na butu ya lelo. A mudança da vida de alguém Changement ya vie ya moto que moko. deixa os caminhos antigos Oyo atiki banzela ya kala. é uma bênção. Eza lipambo E di. o diabo não vai te conseguir mais. Diable pe akokoka yo lisusu. Mas se você está misturar Mais soki yo zo sangisa. ou está fingir, Ou bien ozo Se sala fingir. assembla. Parece filho de Deus, mas você sabe o que você faz. Lokola oza mwana na nzambe me oyebi oyo salaka. Deixa. Tika. Faz o quê? Sala nini? Você que anda na vida, no lugares errados, Yo mto tambolaka na gosta vina de besika oyo ya festas, erreur, olingi gosta de bafete. discotecas. Olingi kokenda bandako ya butu. Aquele lugar não é lugar para filha e filho de Deus. Esika wana eza esika ya bana na nzambe te. Que Deus vos abençoe. Nzambe apambola bino. Amém. Amen. Vamos trazer a ativação dos nossos 5 anzas. Tozoya na ba activation ya 5 kwanza na biso. Vamos correr com o tempo. Tozokima mbango